Como vimos anteriormente, podemos calcular a velocidade média de um corpo. Então, por exemplo, se eu tenho esse instante inicial e depois esse instante final, então, conhecendo essa posição inicial e depois a posição final, a velocidade média seria ΔX sobre ΔT. Mas, como podemos perceber, a velocidade média dá para a gente uma taxa de variação média da posição em relação ao tempo. Então, ela não diz nada, não temos nenhuma informação do que ocorreu aqui. Ou seja, podemos perguntar qual a velocidade que ele tinha nesse exato momento, ou mesmo neste ou neste. Ok? Em outras palavras, a gente quer saber não a velocidade média, mas a velocidade instantânea. Então escrevemos assim, qual a velocidade no instante t qualquer. Então veja, aqui eu marquei 4 instantes e gostaria de saber então exatamente se a partícula que está movendo aqui tivesse um velocímetro, qual seria a velocidade que ele estaria marcando exatamente no instante t2, ou no instante t3, ou no instante t4. O problema é que velocidade é sempre ΔX sobre ΔT. Ou seja, eu sempre tenho que ter uma passagem do tempo e algum deslocamento para medir velocidade. Então não há outra forma a não ser partir dessa expressão para calcular a velocidade num dado instante. O que fazemos é, suponha que a gente queira então a velocidade no exato momento t3. Bom, como o tempo tem que passar, né, eu tenho que ter um ΔT, então o que eu poderia imaginar é o seguinte: eu conseguiria tirar uma foto do Superman aqui e depois uma outra aqui. E esse ΔX sendo o menor valor que eu consiga para esse deslocamento em torno do instante t3. Se esse valor for muito pequeno, então o intervalo de tempo em torno de d3 também vai ser muito pequeno. Então, no fundo, eu vou calcular a velocidade média da mesma forma, ΔX sobre ΔT. Mas o que eu vou dizer é o seguinte: bom, em torno desse intervalo de tempo, na prática eu não sei dizer qual é a velocidade no instante t3, mas eu sei calcular a velocidade média em torno dele e posso dizer que, como o intervalo de tempo aqui é muito curto, então posso dizer que talvez a velocidade instantânea não seja muito diferente da velocidade média que eu estou calculando aqui. Se isso fosse uma experiência, o problema é que eu só tenho essa posição e não tenho posições exatamente em torno desse instante. Não vemos isso nessa foto. Então preciso de um experimento que eu consiga tirar mais posições em sequência, né? Eu tenho que determinar outras posições aqui intermediárias que não aparecem na foto. Então agora eu vou imaginar essa situação, né? É um experimento onde eu tenho uma partícula correndo e aqui, pelo desenho da figura, a gente percebe que temos mais posições intermediárias sendo representadas. Então, se eu quero qual é a velocidade que ele tinha nessa posição, o que eu faço? Pego uma posição imediatamente antes, uma posição imediatamente depois, ok? O intervalo de tempo transcorrido aí é algo muito pequeno, né? Pequeno quanto? Pequeno até quanto a gente consiga imaginar, ok? E se o intervalo de tempo em torno daquele instante é muito curto, o ΔX também vai ser curto, ok? E dessa forma, então, eu vou dizer que a velocidade num dado instante t qualquer, esse aqui é o instante t, essa linha verde, vai ser o quê? Vai ser a mesma expressão da velocidade média, ΔX sobre ΔT, mas agora em um limite onde o intervalo de tempo
em torno do instante que eu quero calcular a velocidade é muito pequeno, ok? Então dizemos, velocidade instantânea é o limite da velocidade média quando o ΔT vai a zero. Então suponha que a gente tem a seguinte situação, temos aqui registro das posições do corpo e quero saber qual a velocidade no instante 2 segundos. Então o que a gente faz? Considera um intervalo de tempo em torno de 2 segundos, ok? Vamos considerar ΔT igual a 0,001 segundos, ok? Isso é um intervalo bem curto. E suponha que essa distância aqui, daqui para cá, ok? Essa distância, ΔX, seja 0,01 metros. Qual foi a velocidade média nesse instante? Então foi 0,01 dividido por 0,001. E isso vai dar 10 metros por segundo ou 36 km por hora. Então veja, essa é a velocidade média nesse intervalo, mas o que eu vou dizer, bom, então para mim a velocidade no instante 2 segundos não deve ter sido muito diferente desse valor, ok? Então nós vamos considerar isso como sendo a velocidade no instante 2 segundos, ou algo próximo disso, ok? Aí pense que, na teoria, nós podemos diminuir esse intervalo de tempo até quando a nossa imaginação consegue ir. Na prática, se você for trabalhar com instrumentos que vão medir velocidade, então você tem que pensar que você sempre vai estar calculando a velocidade média em torno daquele instante que você está considerando, ok? Só que como esse intervalo de tempo é muito curto, agora curto dependendo do que? Dos equipamentos, do processo experimental que você tem em mãos. Então, na sua cabeça você pode ir o mais próximo de zero possível. Na prática não, depende da precisão dos instrumentos de medida que você vai construir. Ok? Então tenha isso em mente, o que é teoria e o que é prática. Por exemplo, no seu automóvel você tem aqui a roda e tem um eixo aqui. E nesse eixo, em algum local dele, você tem dois ímãs aqui e próximo a ele você tem o que a gente chama de um sensor de campo magnético, ok? Então, conforme essa roda gira, este ímã passa por esse sensor e ele registra então a passagem do campo magnético. Depois que o primeiro ímã passou, passa-se o segundo ímã e novamente eu tenho um registro do campo magnético. Então veja, registrando esse pico de campo magnético aqui, né, ele consegue então, aí você tem detalhes de física cinemática, tem detalhes da física lá, da física 3 que você vai estudar, tem detalhes de engenharia, computação, etc. Mas medindo medindo esses picos de campo magnético, ele consegue estimar o intervalo de tempo entre a passagem de um ímã e outro. A distância você tem aqui, que a distância que o eixo gira é a distância que o carro se moveu, divide um pelo outro, então está lá no velocímetro do seu carro, ok? Indicado a velocidade, ok? Então lembre-se que o que está indicando no seu carro, né, você lê como a velocidade instantânea, mas no fundo ele calculou a velocidade média. Da mesma forma, podemos perguntar o seguinte: então, suponha que nesse instante eu tenho uma velocidade qualquer e nesse instante final uma outra velocidade. Então, calculamos a aceleração média como sendo a variação média da velocidade nesse intervalo de tempo aqui.
Podemos também, igualmente, perguntar, bom, qual é a velocidade instantânea em um dado momento do tempo qualquer? Então veja que a pergunta é parecida, a matemática é a mesma, então o que devemos fazer é calcular o limite da aceleração média no intervalo de tempo muito curto, ok? Então, como matematicamente é a mesma coisa, então não há muito o que dizer aqui. Basta rever tudo que você viu sobre velocidade.